Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente fazendo mais um vídeo aqui com os nossos carros antigos na estrada. E hoje estamos a bordo de um Kadett 2.0 ano 1997. É isso aí. General Motors, um Chevrolet. É isso aí. Agora com visão frontal aqui para a estrada, acompanhando um pouquinho aqui a nossa viagem. Outro dia eu comentei com um amigo meu que eu tinha viajado com um Kadett à noite. Aí ele falou para mim: cara, você não tem medo não de viajar com esses carros à noite na estrada? Falei: não tenho medo nenhum, até porque são carros que possuem uma mecânica muito confiável. Se esses carros com manutenção em dia, você viaja para qualquer lugar do Brasil tranquilamente, é o que eu sempre digo. E eu falo para ele: cara, não tenho medo, pelo contrário, isso para mim é uma terapia, é uma forma aí de descompressão, né? Às vezes do trabalho, do estresse aí que a gente passa no dia a dia. Não é fácil, eu trabalho muito, todos os dias. Hoje mesmo eu trabalhei até as 20 horas, saí do escritório e assim, tava na dúvida se viajava hoje ou amanhã. Aí eu falei: quer saber, vou pegar a estrada mesmo, porque eu tô precisando relaxar. E nada melhor do que, para quem gosta, viajar com os carrinhos antigos. Isso de fato pra mim é relaxante, é desestressante, é muito bom. Vamos falar um pouquinho do Kadett. O Kadett é um lançamento da Chevrolet no ano de 1989. Na época, quando teve esse lançamento, fez muito sucesso. Nos anos 80, o mercado nacional ele tinha uma carência aí de lançamentos, né, de novos modelos. A importação, não existia importação de carros, então o mercado ele era totalmente dependente da indústria nacional. Praticamente as quatro grandes, respectivamente, Volkswagen, Chevrolet, Ford e Fiat. Uma parte dos anos 80 a Ford era a terceira, depois, com o passar dos anos, ela ficou em último. E nessa época também existia a Gurgel, só que nem chegava perto aí de incomodar esses fabricantes, principais fabricantes. E na época, o mercado não tinha novos lançamentos há alguns anos. Se eu não estou enganado, o último lançamento que teve na indústria nacional foi o Fiat Uno, que foi lançado em 1984. E de lá para cá, até 89, 5 anos praticamente, não existiu nenhum novo lançamento de carro no Brasil. Apenas ali atualizações de modelo, motorização, essas questões todas, mas não um carro novo. E quando o Kadett saiu, ele fez muito sucesso, chamou bastante atenção. Era um carro muito desejado, as pessoas queriam ter um Kadett. Era uma espécie de um Monza mais moderno, com o mesmo conforto do Monza, um Chevrolet com o conforto do Monza, mas com uma modernidade maior, com alguns equipamentos que o Monza não tinha na época, como computador de bordo, check control nas versões mais as versões esportiva e top de linha. Então é um carro que chamou muita atenção. E em todas as suas versões era um carro confiável, um carro seguro, um carro bom, ágil. Enfim, na época ele foi lançado em 3 versões: a SL 1.8, a SLE 1.8 e a versão GS Esportiva 2.0. Todas essas versões, no ano de 89, eles eram equipados com carburador. Ainda não tinha iniciado a injeção eletrônica, que começou a equipar os Kadetts a partir de 1992. Então, esses primeiros Kadetts eram todos carburados. E essas versões de entrada, 1.8, SL, SLE, existiam várias opções de você ter o carro a álcool e não somente a gasolina. Eu lembro muito bem na época, nas revistas especializadas de carro, tudo era o Kadett, todas as fabricantes de peças sempre postavam, né, eu falando já
alegando que fabricava algum componente do carro em si, do Kadett, para poder promover a marca. Se eu não estou enganado, ele foi até eleito o carro do ano na época. Enfim, o carro fez muito sucesso. Ele tinha uma característica bem peculiar, que só saiu nos Kadettes. A primeira delas, no vidro traseiro, ele tinha um acabamento que complementava ali, que era um acabamento preto. Ele tinha uma janela traseira curta, lateral, e um acabamento preto que fazia o desenho como se a janela continuasse. Uma espécie de um plástico ali que dava um acabamento diferenciado. É marca registrada do Kadett. Esse tipo de acabamento só saiu do Kadett. Então é uma característica bem desse veículo. E uma outra característica é que a roda traseira, ela ficava, em alguns casos, o pneu ficava escondido comparado com a caixa de roda dianteira. É um charme que, vamos dizer assim, que esse carro tem, que eu gostava muito na época. Achava bem legal esse detalhe que tem o Kadett. Falando do carro em si, sempre foi um carro muito bom, um carro desejado, confiável, porque ele era equipado com já os famosos motores da Chevrolet 1.8 e o 2.0 Família 2, mesmo motor que equipava Monza. Então a gente sabe que esses motores aí, apesar de ter alguns probleminhas crônicos, né, mas alguns detalhes, é um motor muito bom, muito confiável. Para mim, até, eu sou suspeito a falar, né? O pessoal fala, o motor AP é o melhor motor que foi fabricado já no Brasil, AP da Volkswagen. Eu tenho para mim que nessa época o motor OHC da Chevrolet e o motor AP da Volkswagen são os melhores motores fabricados, porque cada um tem as suas características e são dois excelentes motores, que, se bem cuidado, são motores que você tem aí para toda a vida, tá? Voltando agora a falar um pouco do Kadett, como eu estava dizendo, a partir de 92 eles foram equipados com injeção eletrônica, e na sua versão esportiva top de linha ele deixou de ser chamado de GS e foi batizado do famoso GSI, o esportivo da Chevrolet da época. Carro muito bonito, com equipamentos bem legais, banco recaro, forração de banco de veludo, teto solar. É um acabamento de primeira. Nunca tive um Kadett GS nem GSI, mas ainda ele é um objeto de desejo, né? Quem sabe um dia. Esses carros estão ficando cada vez mais caros, infelizmente, né? Mas faz parte. São carros que marcaram muito, marcaram época, deixaram aí muitos aficionados, e a tendência mesmo é que esses carros aí, ao longo do tempo, subam mesmo de preço. O Kadett GSI, a partir de 91, eles criaram uma versão conversível para competir com o Escort XR3 conversível. Muito bonito também. Para mim, assim, eu gosto dos dois, tanto do Escort conversível quanto do Kadett. Para mim, assim, são duas obras-primas, sabe? Carros bonitos, bem acabado, bem desenhado, enfim, são carros para a vida. E aí, o Kadett conversível ficou até 1995, se eu não estou enganado, acho que o último ano de produção dele. A partir de 1994, as versões SL e SLE se transformaram em GL e GLS respectivamente, mantendo ainda assim a característica da primeira versão aí do carro. A partir de 94, 95, em 1996 o Kadett ele recebeu a sua primeira atualização. Foi feito ali um facelift nele, foram colocados para-choques na cor do carro, para-choques envolventes, que o Kadett ele não tinha, tirando a versão esportiva GS e GSI, as outras versões ele não tinha o para-choque na cor do carro. Então isso foi trocado os para-choques, criado para-choques envolventes na cor do carro,
ele ficou com uma característica externa mais esportiva. Isso estou dizendo na minha humilde opinião. O painel também foi redesenhado, ele ficou um painel um pouco mais moderno, porém mantendo as suas características, né, que eu vou mostrar depois, né, que o Kadett tem. Os bancos também foram trocados. Esse daqui é o ano 97. Ele já traz aqui o banco do Corsa GL da época. Saíram aqueles bancos iguais do Monza, aqueles bancos confortáveis de veludo, e entraram os bancos, os mesmos bancos que equipavam a linha Corsa na época. Isso aconteceu também com o Monza GL também tinha o banco do Corsa, GLS, enfim, por aí vai. Outra característica que teve nesse carro também, o painel do Kadett ele sempre teve um fundo verde, a iluminação verde. Esse daqui, a partir de 96, quando ele teve esse facelift, a iluminação ela se tornou amarelinha, seguindo aí o padrão aí da Chevrolet na época. Os últimos Monzas também mudou a iluminação do painel, ele tinha essa cor de iluminação mais amarelinha, seguindo ali Vectra, enfim, era o padrão da época, né? Eu particularmente gosto da iluminação verde, eu acho mais bonito, tá? Vou tentar mostrar pra vocês aqui. Tá escuro, não dá pra ver, mas acabamento de porta, os bancos. Depois eu vou fazer um vídeo apresentando todos esses carros aqui no claro e mostrar todos os detalhes.